Boa tarde para você, bem-vindo a este webinar da Roper, bem-vinda a este webinar da Roper. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e nesse webinar aqui eu sou o anfitrião do Brasil todo para receber 3 pessoas maravilhosas que vão dar uma contribuição para você pensar o futuro. Essa é a pegada, pensar o futuro da educação. E quem que nós trouxemos aqui para esse webinar de hoje aqui? 3 ex-secretários da CESUBEC. Um deles foi secretário também da sede, os 3 com grande experiência de reitoria em grandes universidades, os 3 com liderança em projetos inovadores. Tá? O professor Ronaldo fez uma revolução na Estácio, levou com mais de 100 mil alunos, a expansão da EAD levou de 3 para 4, foi uma conquista que ninguém tira de ninguém nunca mais. O professor Luiz Cláudio foi presidente do INEP, faz parte de comitês internacionais de avaliação do ensino superior e da educação básica. O professor Paulo Speller, pioneiro, primeira pessoa do Brasil a criar um curso de graduação à distância. Muita gente pensa que fui eu e eu desminto, falo, não fui eu. Foi o professor Paulo Speller, lá no Mato Grosso, na UFMT. Eu fui lá, encontrei com o Paulo, com a Cátia, com o Oreste, com todo mundo. Pegamos o teco-teco, fomos para Cáceres, fomos para Alta Floresta, para trazer aquele professorado todo para dentro da educação à distância e titular e dar qualificação. Depois foi para a Europa representar o Brasil, né? Na questão ibero-americana e hoje está na África. Então, vocês 3 são pessoas assim que o Brasil inteiro admira e respeita. Tá? Então, eu queria começar no meu boa tarde aqui em ordem alfabética e agradecendo ao professor Luiz Cláudio Costa. Professor Luiz Cláudio, muito boa tarde, bem-vindo e obrigado. Boa tarde, Vianney. Um prazer muito grande estar aqui com você. Um grande abraço para os amigos Paulo e Ronaldo, que, como você disse, deram e dão grandes contribuições para a educação brasileira. Olha só, e uma saudação muito especial a todos que estão nos ouvindo aí. Eu vi que você falou tem mineiro aí, então nós somos mineiros, mandamos para os nossos mineiros também, mas para o Brasil inteiro. Um momento importante, João. Dá o teu spoiler aí, dá um spoiler para a gente de 1 minuto aí. Qual vai ser a tua fala? Olha, eu vou falar de futuro, sim, mas temos que falar também de presente e passado. Eu vou explicar por quê, né? Vai lá. Porque a gente precisa primeiro entender o nosso alicerce, porque o nosso alicerce ele foi bem construído, mas aí eu vou falar o SESU. Nós estamos fazendo agora aniversário dos sinais, 20 anos dos sinais, mas já deu o que tinha que dar. Nós temos que avançar. Então, tem que olhar o que temos, que deu boa contribuição, olhar para frente, no mundo do chat GPT, de inteligência artificial, de hologramas, de cada vez mais desafios. É impossível pensar que o jovenzinho hoje que está entrando no ensino fundamental vai estar no futuro numa sala de 50 pessoas, um sentado atrás do outro. Não estará, não será o futuro. Ok, perfeito, jogou o desafio aí, ó. Tá, pela ordem alfabética, professor Paulo Speller, ajuda a gente a enxergar o futuro. Primeiro, muito obrigado e boa tarde. Depois, teu spoiler. Aqui já é boa noite, Vianney. Boa Boa noite, boa noite tarde. para você. Aham. Aqui são 4 horas a mais. Eu estou aqui na região oeste da África, na costa oeste, na África Central, numa universidade que se projeta para os países da África Central. São cerca de 11 países que são abrangidos pela nossa universidade. Mas eu queria dizer o seguinte: o futuro é África. O futuro é África. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, né? Claro que, como o Luiz Cláudio falou, nós temos que falar do passado. Você já falou do passado, né? Da experiência que nós tivemos em Mato Grosso, foi importantíssima, né? Na época ainda do tambor, do tan-tan-tan, do telégrafo, do telefone, que você ficava no posto telefônico esperando 4 horas para falar com o colíder, com Alta Floresta, aquela loucura. Viagens de 20, 30 horas, atolando. Isso era distância na época, isso era EAD na época. Hoje nós vamos falar do futuro. O futuro está no planeta, evidentemente. Aliás, já está fora do planeta, inclusive, né? Mas eu quero falar do futuro é África. Vamos falar da África. Excelente. Você está lindo, você está feliz, você está com uma camisa maravilhosa, você está com as cores da África, você está vitalizado, está te fazendo muito bem essa temporada aí, ou então você está com numa clínica ucraniana de rejuvenescimento e não está contando para ninguém, não é? Tá. Obrigado, pessoal. Tudo bem.
Professor Ronaldo Mota, em primeiro lugar, agradecimento de toda a Roper, de todas as mais de 500 pessoas do Brasil inteiro que se inscreveram. Eu queria, então, agradecer, te dar esse boa tarde e pedir o seu spoiler. O que que você vai trazer de contribuição para essas pessoas todas que vieram aqui? Bem, amigo Vianney, primeiro, antes de mais nada, grato pelo convite. Um prazer enorme estar aqui e mais prazeroso ainda a possibilidade de retomar o contato com esses dois grandes amigos, Luiz Cláudio e Paulo Speller. E vejo um spoiler, dois spoilers, ambos muito rápidos. Por favor, não confundir spoiler com speller, tá? Não, não é spoiler. O primeiro deles é que a gente acabou adotando uma relativa crença coletiva de que essa bifurcação de duas modalidades estaria presente na LDB 96. Não está. O que está presente e bem colocado na LDB é um estímulo à adoção da educação à distância em todas as modalidades, todos os níveis educacionais. Ao longo do tempo, todos nós, e eu inclusive, ajudamos a cristalizar algo que foi importante em determinado momento, que é a separação entre presencial e distância, e que, na minha opinião, no momento não contribui, mais confunde, mais atrapalha do que ajuda. O segundo spoiler é esse tema é demasiadamente complexo. Para tratar dentro do quadro regulatório atual, eu gosto de falar que existem 3 planetas. O planeta dos românticos, o planeta dos elitistas e o planeta dos financistas. Esses 3 planetas estão superpostos. Não há bom, não há ruim, mas há 3 planetas envolvidos nesse tema. Só isso. Ok, muito bacana, puxou legal aí. Eu vou, então, antes de passar a palavra aqui para o senhor Luiz Cláudio Costa, mostrar aqui a programação da Roper. Vamos ter um outro webinar muito bacana também aqui. E essa série de webinars da Roper, que começou lá na pandemia, elas só se tornaram possíveis porque nós temos um conjunto de patrocinadores. Um deles é o Liceu, todos vocês conhecem, o Liceu é a principal ferramenta hoje digital das universidades no Brasil. A Elisa Volinek, contemporânea e amiga de todos nós, foi que criou a técnica, essa grande empresa. O Fábio Cesp hoje está à frente e ele é o cérebro que bolou e que gerencia o Liceu. Quem quiser saber como que funciona o Liceu, e como é que ele faz a espinha dorsal digital da sua organização? Vai no chat aqui, tem o contato do Fábio Cesp e agenda 20 minutinhos com ele para você poder fazer essa passada de bola aí. A gente tem também aqui a participação de patrocinador da Telesapiens, que é uma OPM, a partir de Curitiba para o Brasil inteiro, eles colocam um catálogo digital para a sua organização. O David Steffen criou e o contato aqui é o André que está aqui. O André vai te explicar como é que você pode expandir o seu catálogo do presencial, o seu catálogo da EAD, criar um catálogo técnico com o apoio de uma OPM, que é a Telesapiens. E para a prova do ENAD agora, eles têm gratuito, pílulasdoenad.com.br para ajudar as organizações a ter um melhor desempenho. Nós temos também o apoio da Anthology, que é uma empresa de classe mundial, eles estão em 400 universidades no mundo inteiro, e eles trazem para o Brasil, na parceria com a Microsoft, com a OpenAI, eles trazem para o Brasil inteligência artificial embarcada num CRM, que é o Rich, que faz a predição na captação, e também a inteligência aplicada hoje no Blackboard, como suporte ao professor, para criação de conteúdo, criação de imagem, articulação e traqueamento dos alunos e recomendações. É muito bacana. Conversa com o Acir Marteleto, está aqui no chat, o contato dele, para você entender como que a IA, como que a Anthology incorporou a IA. E nós temos também agora, de maneira mais recente, o apoio da Principia. A Principia é uma fintech focada em fluxo de caixa constante para as instituições de ensino superior e também na educação básica e no ensino técnico. Você fala com o Diogo Fonseca, ele vai te explicar como que é possível você fazer uma programação financeira sem depender muito das oscilações. É como se fosse com a mensalidade em dia. E por falar em dia 29, 3 amigos de todos vocês também estarão aqui com a gente, que nós vamos fazer um seminário assim, novembro, vamos fechar novembro, vamos abrir 2024 em novembro, Educação Superior 2024. O que mudar para poder avançar? Nesse ano, o Antônio Góes é o maior jornalista de educação do Grupo Globo. Ele lançou um livro meio triste, que o Brasil não desencava, o Brasil não passa o mata-burro da educação. Um livro consistente, mas muito triste. O Antônio Góes vai estar com a gente aqui, o professor Cury,
que tem liderado uma discussão no CE de avançar, de abrir a cabeça, vai estar com a gente também aqui, e o presidente da Roper, que é o Adriano Coelho, que hoje é o grande expert em qualidade aplicada no ensino superior. Os três vão fazer esse webinar no dia 29 aqui, Educação Superior 2024. O que mudar para poder avançar? O título é elegante, a pegada é mais na veia mesmo. Tá? E agora, na semana que vem, em Foz do Iguaçu, abertas ainda, nós vamos estar para o Prodese, que é o maior programa de formação de executivo de ensino superior no Brasil. Acontece dia 23 e 24, inscrições abertas. E o professor Ronaldo Mota escreveu ontem à noite, e nós publicamos hoje, no portal da Roper, uma contribuição para esse webinar. É um artigo, uma síntese, está muito bem escrito, ensino presencial versus EAD, está na página da Roper, e eu recomendo que todo mundo passe os olhos. E agora, sem mais nem menos, professor Luiz Cláudio Costa, 15 a 20 minutos para o senhor encantar o Brasil. Obrigado, João. Mais uma vez, o agradecimento está aqui com vocês. Olha só, a educação brasileira, todos nós aqui, quem está nos ouvindo, conhece os desafios. Vou falar mais da educação superior brasileira, a matriz que ela tem, as dificuldades que ela tem. Ela é única no mundo, com o seu número de instituições, número de cursos, né? Os avanços nos últimos anos, que realmente foram significativos. Mas ela traz um desafio, para mim, o maior desafio que nós temos hoje, atualmente, que não é mais o de 20 anos atrás, quando realmente os Sinais foi criado e deu grande contribuição, e todos nós participamos disso de diversas maneiras, é vencer agora essa bipolaridade, regulação, supervisão e avaliação e qualidade. Primeiro porque nós sabemos aquela questão central. Todo mundo fala de qualidade, todo mundo quer qualidade, o discurso da qualidade é eterno, mas ele está ficando um discurso de qualidade voltado para a regulação e supervisão. Isso não pode continuar, nós precisamos repensar. E o Brasil tem mentes para pensar, tem instituições para pensar isso. O INEP é profundamente capaz de fazer isso. Eu conheço o INEP de dentro, de fora, fui presidente por 2 anos, foi um período belíssimo lá, conheço os técnicos, tem competência para fazer. Mas é preciso que nós repensemos, e tem um exemplo agora disso. Por que o Brasil inteiro começou a discutir educação à distância agora, de uma forma mais acentuada? Porque o censo mostrou o grande avanço da educação à distância. Sim, e aí foi você tem uma reação. um choque estatístico, né? A gente partiu de um choque estatístico de realidade, que já era conhecido, porque a tendência está marcada faz anos. A partir de um choque estatístico, veio uma reação e nós estamos no tremor. Ajuda a gente aí, Luiz Cláudio. Agora, a minha preocupação é nós fazermos uma análise à distância e não fazer uma análise correta. Porque, Traduz. A análise à distância é você olhar os números e dizer, olha, cresceu 112% de 2018 a 2022, chegou a 4 milhões, nós temos que parar com isso, os estudantes de pedagogia estão fazendo curso à distância. Essa é uma análise à distância e menor. Não é essa análise que nós precisamos fazer. Primeiro, qual é a razão de nós termos hoje esse crescimento acentuado da educação à distância? Tem uma razão, que é a pandemia, evidentemente, ela colocou mais pessoas na educação à distância, mas tem uma segunda razão. Os programas de financiamento da educação superior foram reduzidos. Nós não temos hoje um programa de acesso de uma pessoa com maior vulnerabilidade social. Então, é natural que ela vai buscar o curso à distância. Então, esse é um primeiro ponto. Os números não refletem em si desejo, eles refletem situações econômicas e sociais. Mas também refletem, ou melhor, eu poderia refrasear e dizer, não refletem somente desejo. Ele reflete também isso. Então, a primeira coisa que temos que ponderar é o que nós precisamos fazer nesse país para que o jovem possa optar, do menor classe social, ele possa optar por um curso superior na instituição que ele quiser. E eu falo das públicas e das privadas, tá? Porque o financiamento, o PNAES, que eu me recordo que na época que estava no MEC nós chegamos a R$1 bilhão, o Paulo vai lembrar disso também, ou não? Para as federais, ele caiu bastante, porque mesmo o jovem carente que vai estudar numa federal, ele precisa de alojamento, ele precisa de alimentação, ele precisa do transporte. Então, e para as privadas, nós não temos os programas que precisávamos de ter, que é para beneficiar o estudante carente, e as instituições de qualidade vão prover o serviço. O FIES não é para beneficiar a instituição. O FIES é para beneficiar o estudante carente, e aí a instituição de qualidade pode oferecer aquilo que ele deseja. Bom, essa é a primeira coisa, não é só, ali não reflete somente
o desejo. Mas também tem o desejo, o jovem. Nós temos 9 milhões de pessoas, você sabe disso bem, que terminaram o ensino médio e não tem curso superior. 9 milhões de pessoas. Nós vamos resolver isso é jovens de 18 a 24, tá? Nós vamos resolver isso com sala de 50 pessoas? Claro que não. Não tem como. Maior que seja a expansão do nosso setor público e privado, não atende. Então, você tem uma demanda que precisa ser atendida pela educação. A pedagogia está se formando à distância. Bom, Mas já faz tempo isso. exatamente. Eu lembrei, o Paulo fazia isso em 1995, fez vestibular e começou a primeira turma em 1996. Qualidade. Eu fui lá. É isso, João, e com qualidade. E outra coisa, me preocupa é o jovem ser formado em pedagogia sem usar tecnologia. Isso é que me preocupa. Porque se ele for formado em tecnologia presencialmente sem usar tecnologia, eu tenho profunda preocupação que não vai ter espaço para ele no futuro. Porque, então, bom, agora, se esse discurso for feito só com o número, olha, vamos fazer isso, vamos reduzir aquilo, vamos fazer aquilo outro, é só na regulação e supervisão. Né? Não. Primeira coisa que nós temos que ver, os instrumentos hoje de avaliação da educação à distância e da educação presencial são os mesmos, que nós sabemos que é completamente equivocado. O mundo inteiro hoje já tem rankings para a educação à distância que são completamente diferentes do presencial. Primeiro, eu não gosto da dualidade, tá? Eu gosto de falar de educação em diferentes níveis de presencialidade, que a modalidade é uma só. Mas já que aqui no Brasil a gente fala presencial e à distância, vamos falar dessa forma. Então, nós precisamos ter uma grande discussão, o que nós queremos de qualidade da educação à distância nesse país. Como é que nós vamos fazer a avaliação dessa qualidade? O que nós queremos do curso? O que nós vamos falar em termos de presencialidade versus não presencialidade? Eu não consigo conceber que exista um curso em nenhuma área, nenhum curso, veja bem, que ele não possa ter níveis à distância ou que ele não possa ser mediado por tecnologia, um grande percentual das suas aulas. Claro que pode, e deve, e precisa, e é necessário que assim seja. Né? Então, a educação em diferentes níveis de presencialidade, que talvez eu entre aí no balaio que o Ronaldo chamou do sonhador, o signo romântico é o seguinte, olha, cada instituição, cada curso define o seu nível de presencialidade e o seu nível de tecnologia. Esse é o ideal de um país avançado. E a avaliação ficaria baseada em quê? Na qualidade e resultado Aí ou no vem processo? exatamente, parâmetros corretos de qualidade, educação para induzir melhoria de qualidade, uma educação mais eficiente do que nós temos, uma avaliação mais eficiente do que nós temos hoje, e é possível fazer isso. Olha só, eu defendi isso até na transição, quando eu coordenei junto lá com o Painha, que é a Tereza Leitão, o grupo da transição, a gente colocou muito disso lá. Eu falei, olha, nós temos 20 anos de experiência nos sinais, faz um grande congresso, tem gente que entende isso tudo, pega a experiência disso aqui, pega o INEP e se propõe uma coisa para avaliarmos. Tem experiência no mundo que nós conhecemos. Nós temos uma experiência no Brasil que todos nós conhecemos aqui. O Brasil é o 13º produtor de conhecimento novo no mundo. Como é que é feita a avaliação da pós-graduação nesse país? Meu primeiro cargo na Universidade de Viçosa foi coordenador de pós-graduação. A avaliação era de uma forma, hoje é de outra completamente diferente, extremamente bem feita. Não pensa somente na regulação e supervisão, mas faz também quando necessário. Tem cursos que são descredenciados. O exemplo da pós-graduação brasileira é um grande exemplo de avaliação. Claro que estamos falando de outra escala, outra quantidade de cursos, mas o modelo em si é muito interessante, porque ele realmente induz melhoria de qualidade. Nós sabemos aqui, gente, que o que se faz hoje nas avaliações é uma auditoria acadêmica. Não é assim? Ele vem, está ali o item, tem isso, o PPC está aqui, tem isso aqui, tem sala docente, tem professor, vai dando um cliquezinho ali, é uma avaliação que você sabe a nota. Todo mundo, aí daqueles que o Ronaldo chamou lá dos financistas, quer chegar no 3, já sabe como é que chega no 3. Não, até no 5 tu sabe como é que chega. Todo mundo sabe, mas exatamente, todo mundo sabe. Então, eu quero 3, acabou, não vou fazer mais. E nós estamos melhorando a qualidade da educação brasileira? Não estamos. E não é isso que nós queremos, nós precisamos avançar essa educação. Então, e mais, isso aí eu estou olhando, por isso que eu falei, tinha que olhar o passado, os sinais, o ponto que nós estamos hoje, nós precisamos rever isso com urgência e não simplesmente, porque todos nós aqui já tivemos encargos lá no Ministério, a gente sabe que quando sai a notícia dessa, a imprensa começa a pressionar, você tem que dar uma resposta. E a resposta mais fácil que se tem, dependendo do estilo, é você dar uma resposta na regulação e supervisão, né? É fácil ser xerife em determinado momento, né? Porque toma mais tempo fazer de outra forma.
Então, está pressionado, vai ter que fazer. O Camilo está sensato, ele montou lá a comissão, a gente espera que essa comissão faça um estudo adequado, e o que eu tenho pedido é que faça esse estudo olhando para a qualidade. Não vão pensar, é muito fácil tomar medidas que às vezes precisam ser tomadas, né? Que precisarão ser tomadas. A regulação e supervisão pode vir. Mas o primeiro patamar nosso tem que ser o da qualidade. O Brasil já fez uma grande discussão sobre o Ministério da Educação, o INEP. Nós já fizemos uma verdadeira discussão sobre a educação à distância de qualidade, a tecnologia com qualidade. Nós já temos esses parâmetros para dizer é isso aqui que nós queremos. Quando foi feito os sinais, vamos falar um pouco dos sinais e do ENAD, se sabia o que queria. O ENAD, que foi profundamente mal compreendido, e até hoje ele precisa ser repensado também, mas era o quê? Era a avaliação da instituição do ponto de vista do estudante. Hoje nós já conhecemos as falhas e os acertos disso, né? Mas tinha toda uma filosofia em volta. Quando colocou os indicadores ali, nós sabemos o que faz uma boa instituição. Projeto pedagógico, corpo docente, infraestrutura, você mistura aí a gestão. Então, ok, tudo ficou muito bem definido ali. Colocamos o IDD, baseou-se no PISA para fazer. Temos um problema sério, eu discuti isso muito com o Reinaldo desde a época, porque você sabe que se todos os cursos do país hoje fossem padrão, vou colocar aqui um padrão Harvard, né? Um padrão Harvard, se todos os cursos fossem Harvard, teria nós 1 e teríamos 2. curso 1, 2, 3, 4 e 5 ainda. Nós teríamos Sim, curso 1, 2, 3, 4, 5. E o que eu poderia falar, então, se nós temos... a única coisa que eu poderia falar é que o curso 2 agrega mais que 1, que o 3 agrega mais que 1, e nós sabemos que nós não estaríamos falando nada. Porque, como é normalizado, né, é diferente da pós-graduação, de novo, retorno aqui é absoluto. Você não compara. Um curso de agronomia de Viçosa não depende do curso de agronomia de Lavras ou de Piracicaba. Ele é avaliado lá na sua pós-graduação, e assim vai. Esse é um dos caminhos que nós temos que seguir. Olhar a instituição, tipo da instituição, avaliação absoluta, com padrões de qualidade bem definidos. Toma tempo, o mundo inteiro faz, claro que de outras formas, mas o mundo inteiro faz. E aí a gente pode até discutir outras formas de fazer. A minha grande preocupação é olhar à distância só com a visão da regulação e supervisão. Como eu disse, é necessária, mas não vai contribuir. E para frente, João, eu não sei como é que está meu tempo, aí me avisem, por favor. 3 minutos. Tá bom. Olha só, todos nós aqui participamos, a gente tem participado, eu tenho um orgulho, em 2018, aqui no IESB, nós criamos o primeiro curso superior de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Ninguém falava em ChatGPT, não tinha esse curso de graduação no Brasil. Eu tentei criar esse curso, eu não consegui. Aqui conseguimos, criamos um curso que é um sucesso. O Jota está saindo empregado no meio do ano, isso foi 2018. Conversamos com o pessoal do Vale do Silício, conversamos com o pessoal do Brasil, montamos um currículo belíssimo, porque, evidentemente, a gente via que esse era o caminho. Vem o ChatGPT, nós fizemos agora aqui no IES, a avaliação foi do treinamento de professores, né, semana pedagógica, e eu falei para os professores e coordenadores, se você está fazendo para o seu estudante uma pergunta que o ChatGPT responde, por que você está fazendo essa pergunta? Porque não há mais necessidade de se fazer isso, né? O que nós queremos é que o jovem entenda o conceito, pense. Então, no futuro, eu participei de uma experiência há pouco no exterior, você falou da holografia, eu fui numa universidade, enfim, uma universidade de holografia do Sócrates, mas perfeita, a inteligência artificial do Sócrates perfeita, e nós pudemos fazer pergunta para ele, parecia que o Sócrates estava ali. Não precisou nem entrar no filme do Indiana Jones. Você sentado, um equipamento, um óculos quase igual ao meu, né? Que você fazia e vai. Isso em pouco tempo vai estar em sala de aula, né? Nós vamos ter aula com isso. A tecnologia já está pronta daqui a pouquinho. Isso você sabe que tem digitalização, democratização e desmonetização. Quer dizer, você sempre passa pelos 3D lá. Você digitaliza, né? Depois você consegue fazer com que isso fique mais barato e você democratiza isso. É o pouquinho que a gente tem com o Google, só que agora com a inteligência artificial vem de uma forma muito mais acentuada, muito mais exponencial. Então, no futuro, a tecnologia vai estar aí. Todas as áreas vão ter. Nós não vamos ter... Você sabe quantos trabalhos de medicina são publicados por dia no mundo? 7 mil trabalhos, em jornais indexados, tá? 7 mil artigos científicos são publicados na área de medicina, nas diversas áreas das ciências médicas do mundo.
Qual médico que sabe isso hoje, que leu esses 7 mil? Ninguém. A minha visão é que, no futuro, o médico vai ter a sua inteligência artificial personalizada, que vai ler todos esses artigos e vai dizer para ele o que está se passando ali na área dele, cardiologia, o que for, entendeu? E o profissional interagindo com a inteligência artificial. A meta-análise vem da inteligência artificial. É isso aí. E ele vai fazer, vai saber muito mais. O professor, da mesma forma. Quer dizer, nós vamos ter... aliás, eu vou fazer uma propaganda aqui. Um minuto. Tá, eu estou no Conselho Estratégico do BNDES. Nós vamos fazer no dia 21 de novembro, depois eu passo em detalhes para vocês, nós vamos fazer um seminário sobre inteligência artificial em educação e emprego. Nós estamos trazendo a Andrea Schedler, da OCDE, trazendo o Wick de Stanford, trazendo o pessoal para falar sobre o impacto na educação. Sabe por quê? Senão nós vamos ter, de novo, o mais pobre vai ser excluído porque ele não vai ter condições de acompanhar. Então, usar a tecnologia na educação é fundamental, nós não podemos ficar fora disso, e o Brasil não pode cometer o erro de, nesse momento agora, olhar somente com o olhar de regulação e supervisão, e não com o olhar de promover a qualidade, induzir a qualidade e permitir que o jovem, ou qualquer pessoa, escolha aquilo que melhor lhe atenda, né? Porque alguns não têm flexibilidade para estar sentado 4 horas na sala de aula durante 5 dias. Uns não têm, outros não querem. Então, o Brasil precisa dar opção. Nós já, lamentavelmente, no Brasil, nós temos uma opção muito tardia para os nossos jovens e os nossos cidadãos ingressarem no ensino superior. Nós não podemos cortar isso agora. Olhar a educação à distância somente com esse olhar de regulação e supervisão vai causar mais exclusão e injustiça social. Luiz Cláudio Costa, as pessoas estão te mandando bilhares de beijos, de abraços, desejos. Pessoas que não te viam estão te vendo. Eu não consigo ler todos os nomes aqui. Na pessoa do Antônio Carbonari, eu coloco aí todo o ensino privado, né? Que está presente aqui. Nós temos vários colegas do MEC, do INEP, eu nem consigo nomear todos aqui. A professora Eda, que está ao teu lado aí, mas ela está ao lado de todos da educação brasileira. Não é? É impossível eu nomear todas as pessoas que estão aqui, eu ia perder o tempo aqui. A Carmen Silva está mandando para você aqui um maravilhoso. Tá? Ô, Carmen, é um maravilhoso para o look dele ou para o conhecimento dele? Ah, das duas coisas, entendi, beleza. Grande abraço para a Carmen, para todos aí. Das duas coisas Carbonari, então né? aqui. Pela ordem alfabética, eu vou passar agora aqui a palavra para o meu colega, para o meu amigo, que está lindo, maravilhoso, rejuvenescido na África, vestindo uma túnica africana, linda, maravilhosa. A pessoa que eu me orgulho, que eu chorei no Mato Grosso quando a primeira turma de pedagogia começou a funcionar em 1996. Eram professores leigos, 99% mulheres de 42, 44, 45 anos, que choravam pela porta que a UFMT abriu. Os prefeitos se arrastavam pedindo uma chance de abrir um polo da UFMT. Eu fui lá e eu vi. E foi o professor Paulo Speller, com a experiência pioneira no Brasil da graduação à distância. Então, eu tenho, assim, um orgulho, estou até emocionado, né, de poder te passar a palavra, Paulo. Beijo. Toca o terror aí. Obrigado, Vianney. Você já tirou a minha fala, né? Ah, só levantei agora para você cortar. Não, gente, muito obrigado aí. Eu me sinto muito honrado aqui pelo convite, obviamente, né? Mas com a presença desses dois amigos gigantes, né? O Luiz Cláudio, estivemos juntos lá no MEC num bom período. Ele me ajudou muito quando eu cheguei ali em 2013, né? E o Ronaldo, que me ajudou tanto quando nós implantamos a Unilab, a Universidade Afro-Brasileira, né? Lembro da nossa primeira viagem lá ao Ceará, escolhendo terreno, né? Nós fomos juntos para Fortaleza, conversando com o pessoal, onde é que vai ser aqui? Fomos lá em Redenção e tal, aquele comecinho, né? E eu dizendo, meu Deus, como é que nós vamos colocar uma universidade aqui nesse sertão agora? O Lula falou que tem que ser aqui, porque vai ser um polo de desenvolvimento da região, e foi, né? Então, eu tenho maravilhosas lembranças de vocês dois, que foram figuras icônicas, né? Monumentais da nossa... São figuras, estão aí atuando, estamos todos aí atuando. Então, e é isso, quer dizer, eu ouvindo agora o Vianney aqui, a primeira coisa que me vem à cabeça
é uma homenagem que eu quero fazer a uma grande figura, falando de MEC, né, do nosso ministro Murilo Ringel. Foi ele, governo Itamar Franco, mineiro, né, Luiz Cláudio? Tem uma polêmica aí, diz que ele é mineiro, mas nasceu na Bahia, não sei o quê, mas é mineiro, foi mineiro. Mas o Murilo Ringel, sim, mineiro. Mas por que nós fizemos essa experiência em Mato Grosso? Vejam bem, o Scholar está falando muito aí da questão da regulação e tal, que não é por aí. O Murilo Ringel foi ousado, né? Quantas vezes eu ouvi essa pergunta que o Vianney colocou aqui agora, lá no MEC, em Brasília, e no Brasil inteiro, dizendo assim, primeira experiência de educação à distância, mas no Mato Grosso? Como que o Mato Grosso ousa propor uma coisa dessa? Ninguém fez ainda. Será que eles têm capacidade para uma coisa dessa? Ninguém sabia nem direito o que era educação à distância, né? Nem nós sabíamos direito, para dizer a verdade, né? Porque era no MUC. E Mato Grosso é um estado que tem quase 1 milhão de quilômetros quadrados, e naquela época, na década de 90, as condições de comunicação do estado eram sofríveis, né? Para você chegar em Colíder, chegar em Alta Floresta, chegar no Nortão, como a gente chamava, lá na divisa com o Pará, em direção à base do Cachimbo, famosa, que ficou famosa, nós levávamos 1, 2, às vezes 3 dias atolando, era estrada de terra, a BR-113, a Cuiabá-Santarém, que ainda estava sendo construída. Mas era material impresso no mimeógrafo. Garanto para você, Vianney, que tem muita gente que está nos ouvindo aí e está se perguntando o que é mimeógrafo, que história é essa de mimeógrafo, né? Mas era mimeografado, nós tínhamos que empacotar, levar para o Nortão de ônibus e tal, de teco-teco, do jeito que desse, até que finalmente chegou o CD-ROM. Aquilo foi uma revolução, né? Você ter tudo ali naquele disquete, naquele disco. Enfim, o que aconteceu em Mato Grosso? Vocês estão falando aí, eu estou ouvindo aqui, quer dizer, e fala-se hoje nessa dicotomia entre educação presencial e educação à distância. E eu começo a lembrar um pouco, quando a gente retrocede na história, né? Vamos lembrar lá de Gutenberg, quando se começou a imprimir os primeiros livros, né? Que foi a Bíblia, aliás. O que disseram da tipografia, dos tipos móveis, que permitiu que nós passássemos nas bibliotecas, a Biblioteca de Alexandria, que sempre trabalhou com os pergaminhos, você tinha que ler um por um, copiar, não sei o quê, de repente você podia reproduzir aquilo, livros que você podia levar para casa, podia levar para qualquer lugar, para outro país. O que se dizia? É instrumento do diabo. O livro, a tipografia, a reprodução de material impresso, isso no século XV. 1400 e tantos, né? No século XVI se dizia é um instrumento do... Quer dizer, as novas tecnologias sempre assustam, né? Nós nos assustamos depois com o telefone, com a eletricidade, com o telégrafo, enfim, com a internet, e chegamos aí. E o que acontece? Na verdade, nós estamos sempre usando a tecnologia, e de preferência a última tecnologia, como nós estamos fazendo aqui agora. E quem é que vai ser contra isso? Não é? A Roper está fazendo um trabalho maravilhoso aí de divulgação, de debates, trazendo as polêmicas para dentro das telinhas onde nós nos enxergamos aqui. Então, quer dizer, é uma discussão que, para mim, está completamente atrasada. É uma discussão que já não se faz no Hemisfério Norte, na Europa, na Ásia, na América do Norte. O caminho hoje é o caminho que nós estamos tentando trilhar no continente africano, é o caminho da cooperação interinstitucional. Através de quê? Através das últimas tecnologias. A grande verdade é que nós não podemos mais ficar presos a uma instituição que se considere capaz de fazer tudo. Então, todo mundo tem que ser uma USP. Saiu agora a classificação do RUF, né? Claro, a USP está em primeiro lugar, a Unicamp está em segundo, a URGS está em terceiro. Enfim,
que nós temos que fazer? Nós temos que nos espelhar o Luiz Cláudio usou o exemplo de Harvard. Quer dizer, se você usar a curva normal, então você cria essa distorção que está muito bem colocada. Mas nós temos, e o caminho que na União Europeia se está seguindo e onde se está colocando recursos vultosos, é na cooperação entre instituições europeias. Trabalhar juntas com a certificação compartilhada. Não é mais aquela instituição que é capaz de fazer tudo. Nós estamos avançando tão rapidamente, a tecnologia tão rapidamente, os repositórios de informação também avançam rapidamente. Quem é que fala hoje em biblioteca? Nós estamos agora implantando essa experiência aqui na África Central. É uma universidade, se chama Universidade Afro-Americana, portanto, busca a integração entre as Américas, dos Estados Unidos para baixo até a Terra do Fogo, com a África, a Universidade Afro-Americana da África Central, que ela está localizada na África Central e é uma iniciativa de um consórcio de países, inicialmente 6 países. São os países que estão colocados na CEMAC. A CEMAC é a Comissão dos Estados monetariamente e economicamente organizados na África Central, CEMAC. São 6 países, todos francófonos, exceto a Guiné Equatorial, que é um país multilingüe, onde o francês também é uma língua oficial, a língua mais falada é o espanhol, a Guiné Equatorial foi uma colônia espanhola, e o português, mais recentemente, foi incorporado como língua oficial porque parte do país foi colonizado por Portugal, sobretudo uma ilha importante, Anubon, onde se fala, inclusive, um dialeto que tem heranças importantes da língua portuguesa. Então, é um país trilingüe e, na universidade, nós estamos adotando, além dessas 3 línguas, principalmente o espanhol, que é a língua mais falada no país, nós adotamos também a língua inglesa. Então, a universidade é bilíngue, espanhol e inglês. E, com isso, nós nos comunicamos com todas as Américas, inclusive com os Estados Unidos, onde a língua espanhola está muito presente, mas também com o inglês, que nos permite transitar pelo planeta quase como um todo, não é? Inclusive nos países francófonos na África, que estão também adotando, como na Europa, a língua inglesa quase como uma língua corrente, além de ser uma língua acadêmica. E nós estamos trabalhando exatamente neste caminho, ou seja, buscando as últimas tecnologias com investimentos. A África hoje atrai investimentos vultosos, é considerado o continente do futuro no sentido dos grandes recursos naturais com que conta o continente, população muito jovem, que começa, parte dela, a emigrar para a Europa, criando toda uma mudança que tem efeitos benéficos, inclusive pelo fato de que a Europa hoje precisa de população, com inclusive uma população latino-americana muito grande, inclusive brasileiros, mas sobretudo colombianos, venezuelanos. Ou seja, o mundo está mudando. O mundo está mudando e a África está aceleradamente atraindo investimentos e nós estamos captando esses investimentos para a África Central para poder trabalhar conjuntamente entre os países. Aí eu volto de novo um pouquinho ao Ronaldo Mota, ou seja, a experiência das 2 universidades de integração internacional que o governo Lula criou, Lula 2, né? E o Ronaldo estava no MEC, né? Tanto na CED, depois na CESU. Quando se cria a Unilab, quando nós criamos a Unilab, ainda na comissão de implantação, que inicialmente foi criada antes da aprovação do projeto de lei no Congresso, nós propusemos e visitamos todos os países africanos de língua oficial portuguesa, buscando parcerias e assinando já os primeiros convênios com as universidades públicas principais, para que toda a formação fosse feita conjuntamente entre essas universidades. Quer dizer, a Unilab nunca se propôs, naquela fase inicial, a ser a formadora de quadros africanos, de profissionais africanos, né? Inicialmente para os países de língua oficial portuguesa, que eram 5, hoje são 6, com a Guiné Equatorial.
Mas o que aconteceu? Quer dizer, nós buscamos esse caminho porque a ideia era que os estudantes pudessem fazer parte da formação. Naquela época era presencial, né? Nós não dispunhamos ainda de uma estrutura tecnológica que permitisse a formação usando tecnologia. Eu prefiro falar a educação mediada por tecnologia do que essa oposição, e eu acho que nós três estamos de acordo com isso, né? É uma falsa oposição, porque nós sempre incorporamos, desde o livro e muito antes, né? Desde a Idade da Pedra, nós estamos trazendo tecnologia para dentro de casa, para dentro da escola, para dentro do processo educacional. Então, é essa mediação. E que nós queríamos na Unilab, e a Unila, com o seu próprio projeto, era que essa formação fosse feita articuladamente, em conjunto, por mais de uma instituição. E o que nós propusemos à época era que fosse feita por 2 ou 3 ou mais instituições, de tal maneira que um estudante cabo-verdiano faria uma parte, a formação básica conosco, lá em Redenção, ou na Bahia, porque depois nós criamos um campus também na Bahia, São Francisco do Conde, que está lá, o campus dos Malês, que hoje está com um projeto de se tornar uma universidade federal, autônoma, né, no estado da Bahia. E esse estudante cabo-verdiano que viria para o Ceará, para a Redenção, depois ele faria parte da formação dele, ou em Cabo Verde, ou em Moçambique. Depois nós acabamos ampliando para além da África e trouxemos estudantes, inclusive, do Timor. Recebemos um grande contingente, um desafio tremendo, né? Nós recebemos na época 70 estudantes chegados do Timor que mal falavam a língua portuguesa, mas tinha uma riqueza imensa, coisa que nós encontramos aqui na África, que é o multilinguismo. Qualquer africano, em qualquer região, fala mais de uma língua, 2, 3, 4, 5. E os estudantes do Timor falavam a língua local, a língua regional, falavam inglês, falavam português. Nós encontramos gente ali que falava 7 línguas, em um país desse tamanhozinho. Paulo, Diga. tu tem 3 minutos e 30 segundos para fechar, e eu queria que tu pensasse como é que você vai articular essa vivência internacional, essa mudança que você está participando, que o mundo está numa transformação radical, você está na liderança de fronteira, e você pontuou que a gente está muito prisioneiro do passado. Então, fecha nesses seus 3 minutos e 30 aí, que eu te devolvo o meu comentário, para você ajudar a gente aqui. Então, nós tivemos recentemente uma conferência de reitores da África Central, onde eu coloquei essa problemática com uma ressonância muito grande, que é a necessidade de nós fecharmos uma legislação que inexiste, onde estabeleçamos critérios de qualidade, mas que possamos trabalhar conjuntamente. Essa é a ideia, ou seja, a régua da qualidade tem que subir, mas não fazendo essa oposição entre a distância e presencial. Ou seja, com incorporação máxima de tecnologia, até onde se possa, e sempre buscando, não é, inteligência artificial, etc., e toda a tecnologia que se desenvolveu muito agora durante a pandemia. Então, mudar a legislação, adaptar a legislação, formular novas propostas de legislação nos países da África Central que permitam que nós trabalhemos conjuntamente. Qual foi a primeira repercussão desse processo? Nós atraímos muitos estudantes dos países da África Central, houve um avalanche de demanda de matrícula de todos os países da África Central e nós resolvemos dar uma parada, falar assim, não, nós queremos que todos se desenvolvam, que a gente possa trabalhar conjuntamente. Porque, para pôr um exemplo, o Tchad tem imensas dificuldades infraestruturais, mas tem coisa muito interessante do ponto de vista da interculturalidade, da sobrevivência, da resiliência. Então, nós precisamos incorporar essa experiência, essa vivência de países como o Tchad, para que a gente possa justamente trabalhar conjuntamente e não separadamente, tá certo? Então, eu coloco como conclusão, o tempo está se esgotando, primeiro, é uma falsa oposição atrasada, retrógrada, que não faz mais sentido no mundo de hoje. E, com certeza, no Brasil, nós precisamos superar essa discussão da oposição entre EAD e presencial. Subir a régua com base em critérios de qualidade
para todos e trabalhando o processo de formação como educação como um todo, mediada por tecnologias. A incorporação da tecnologia e as novas tecnologias são bem-vindas. Nós fazemos isso há milênios, há séculos. Fizemos isso em Mato Grosso. Começamos a fazer isso na Unilab com os países africanos, e é o que nós estamos fazendo hoje em África, e você percebe essa presença da incorporação de novas tecnologias em todo o continente africano. Então, é uma experiência nova. A nossa universidade é muito recente, tem 3 anos, eu estou aqui no meu 2º ano, impulsionando, liderando esse trabalho com uma equipe de professores, de pessoal de 13 países diferentes, inclusive brasileiros, latino-americanos, africanos, europeus. Queremos mais, estamos abrindo. É uma universidade pública 100% financiada pelo Estado, mas agora nós estamos trabalhando uma série de parcerias. Por exemplo, hoje mesmo, nós estamos aqui com uma delegação dos Estados Unidos, trabalhando uma série de parcerias, inclusive na busca de recursos vultosos que existem mundo afora, se você tiver os bons projetos, se você tiver os bons parceiros na formulação desses projetos. É nisso que nós estamos empenhados. Ou seja, EAD presencial, fora, atrás, está superado. E no Brasil, com certeza, vocês que estão acompanhando mais de perto, né, o Luiz Cláudio, o Ronaldo e você mesmo, Vianney, e tantos que nos acompanham aqui, é preciso que se avance nisso. Aliás, eu quero participar, quero ouvir esse seminário aí do BNDES que o Luiz Cláudio anunciou. Manda para a gente aí que eu estou interessadíssimo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e um prazer estar com você. Mama África, o cara tá lá na África mandando bem pra gente aqui, né? E pena que eu não sou afinado, senão eu ia entoar um cântico africano aqui para te homenagear. Opa! E homenagear essas pessoas todas que estão fazendo essa revolução educacional na África sob a tua liderança com tecnologia aplicada à educação para fazer esse circuito todo, né? E é muito lindo ver você que foi assim o primeiro professor brasileiro, não era reitor na época, mas era o maior líder do NEAD, no primeiro do Brasil, a liderar esse processo e falar assim, gente, foi muito bacana, mas passou. Nós temos que fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Muita gente não tem essa maturidade e quer ficar repetindo o que a gente fez no passado há muito tempo. Então, você está leve, você está bem, de bem com a vida, e eu sei que você está contribuindo enormemente para essa revolução toda aí. Agora, para fechar o nosso trio aqui, o professor Ronaldo Mota, eu queria pedir o apoio do pessoal da Roper, colocar o link do artigo do Ronaldo Mota aqui no chat, porque o Ronaldo fez uma coisa brilhante. Ele preparou um paper para esquentar a discussão, publicamos no site da Roper e a equipe vai colocar no chat aqui o link para todo mundo poder baixar, depois da fala dele, para não competir. Ronaldo, querido, 15 minutos para você, cara, destruir. Toca o terror aí. Querido Vianney, a vantagem de falar depois de pessoas como Luiz Cláudio e Paulo Spera era que resta pouco para falar. De fato, eu acho que o Luiz Cláudio foi muito feliz, quer dizer, o que existe hoje é uma educação digital, é uma educação mediada por tecnologias, e se é para ter uma regra, melhor é não ter tantas regras, mas tinha que ter uma seguinte, é impossível pensar para qualquer carreira, todas elas demandam uma formação em termos de educação digital. Não carece de sentido imaginar uma formação hoje que possa prescindir dos atributos que serão presentes na vida profissional de todos. E o Paulo Spella tem toda a razão. Eu assisto frequentemente, todos os dias, para ser rigoroso, a CNN, a GNTC, que é da China, a CGTN, né? E a BBC. Eles dedicam 1/3 do seu horário para a África e nada para a América do Sul, muito menos Brasil. Ou seja, nós corremos o risco de sermos irrelevantes. Como nós não queremos e não seremos irrelevantes, é fundamental que a gente aposte na educação. O tema atual é a questão da educação à distância, seja porque esses últimos resultados do ENAD puxaram um conjunto de discussões, nós não temos como fugir dele. Me parece, eu vou fazer uma representação um tanto quanto pictórica, eu acho que há 3 planetas, cada um de nós às vezes habita um, às vezes habita outro, e nós temos que dar voz a eles. A gente tem que eliminar um pouco do nosso preconceito e dizer cada um deles deve ter um pouquinho de razão.
Esses 3 planetas, e eu falo à vontade que eu participei de forma muito intensa de cada um desses planetas, eles têm os seus bons argumentos. Vamos a eles. O primeiro planeta é um planeta chamado romântico idealista. Pela primeira vez, nós tínhamos e temos a possibilidade de enfrentar um paradigma brasileiro. O Brasil, até de forma muito, não vou dizer que é única, porque não é, há vários países que têm algum nível de semelhança, mas é um país marcadamente onde o paradigma central é: sabemos fazer coisas boas e sabemos fazer coisas para muitos. Porém, não sabemos fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Quando fazemos coisas boas é para poucos, e quando fazemos coisas para muitos, em geral, de baixa qualidade. A educação digital, ou se quisermos, a educação à distância, ou a educação mediada por tecnologias, criou potencialmente a real possibilidade de você fazer coisas muito boas e para muita gente. Conjugar qualidade com quantidade. Mais do que isso, e aqui a inteligência artificial já é uma dica boa, o fato de você ter muita gente significa muitos dados, e muitos dados é um ouro muito especial, permitindo você, porque tem muita gente, ter muita qualidade. É a quantidade que gera qualidade. Essa era e é uma visão romântica e idealista. Muitos de nós habitamos ou ainda habitamos este planeta e tínhamos a nossa dose de razão. Mas não é à toa que eram chamados, e eu assim os denominei, românticos idealistas. Existe um outro planeta que eu chamaria de elitistas ou conservadores. E aqui não é uma crítica, é uma classificação sincera, e aqui eu me reporto aos vários amigos das universidades públicas, especialmente aquelas que fazem parte das top 10 do Brasil, onde eles dizem o seguinte: universidade é uma coisa definida ao longo da história, tem um mundo acadêmico, é preciso você recuperar a ideia de uma universidade Humboldtiana, é preciso ser uma universidade que conjuga ensino, pesquisa, e porque faz ensino e pesquisa com qualidade, que propicia levar novidades de fronteira para a sociedade. Aquilo que não é fruto do ensino qualificado, porque é feito por pessoas que produzem conhecimento, ele não é exatamente universidade e não deve ser vendido enquanto universidade. Os elitistas, eles não se contrapõem a você trabalhar em mais escalas, mas dizem que isso provavelmente está mais associado ao ensino profissionalizante, ao ensino mais natureza tecnológico, de aplicação mais direta, mas aquilo que nós chamamos de universidade, ele atende a um conjunto de requisitos, estou falando do ponto de vista dos habitantes daquele planeta, e que não pode ser confundido. Não carece de qualquer lógica, a mais simples possível, imaginar que o Brasil tenha 210 universidades. O Brasil não tem 210 universidades, ou pelo menos não deveria ter, do ponto de vista dos habitantes desse planeta chamado elitista, conservadores. Eles têm os seus argumentos. Do ponto de vista do presencial, eles dizem o seguinte: o que conta daqui para diante, esse é um ponto que eu estou um pouquinho de acordo com eles, não é mais o somatório da informação transmitida. Isso torna-se irrelevante cada vez mais. De novo, lembre-se de inteligência artificial e o conjunto de outras novidades que estão mais do que presentes. O que importa hoje é você ter, ao longo do percurso acadêmico, gerado a capacidade da pessoa desenvolver a preparação para o inédito, a capacidade de você ter aprendido a pensar, a capacidade de você enfrentar problemas absolutamente imprevisíveis. E para isso é preciso desenvolver um conjunto de características que vão muito além da informação, embora passe pela informação. Aí envolve todo o conjunto de elementos socioemocionais, os metacognitivos. Se isso é relevante, isso demanda um nível de engajamento que essas pessoas diriam: certamente não é numa educação à distância, onde hoje um tutor toma conta de 2, 3 mil alunos, e esse número só se altera se o aluno se engajar, e como na maior parte dos casos o aluno não é motivado e ele mesmo não teria por que ter um histórico de engajamento, acaba ficando quase que uma formação unilateral, sem nenhuma dinâmica. Isso, embora condenável por todos, acaba sendo uma prática na imensa maioria das disciplinas, e eu tenho contato com uma boa parte dos professores. Há exceções, mas a regra se situa quase que nesse não engajamento.
Além dos românticos idealistas e além dos chamados tradicionalistas elitistas, tem um terceiro planeta que não há como não enfrentá-lo. Eu acho curioso que o próprio Ministério tem que, uma hora, olhar para diante e falar o seguinte: um terço das matrículas, ou aproximadamente um terço das matrículas, se referir só ao setor privado é mais, se referir à educação à distância é muito mais, estão associados hoje a 5 grandes grupos. E 5 grandes grupos que têm ações na Bolsa. E 5 grandes grupos que atendem uma lógica muito, mas muito diversa. Aproveita a presença aqui do Carbonari, lembrar de figuras como Gabriel Rodrigues, Edson Franco, que eram estruturas, eu diria, quase com um misto de romantismo, que, do ponto de vista dos financistas selvagens, que acabam incorporando aqueles que aplicam recursos de curto ou médio prazo, e colocam metas, e colocam um conjunto de competições de ganhos em termos de aumentar a margem comparada com seus próprios concorrentes, que leva quase que a um suicídio, onde no percurso para o suicídio você agrava a questão da qualidade do ensino mesmo. Não há como, embora alguns, e com toda a nobreza, alguns bons executivos desses grupos tenham um discurso muito coerente, um discurso que mais lembra o romantismo, na prática do dia a dia, todos nós sabemos que um conjunto de metas são sugeridas às suas faixas de gestores intermediários, alguns jovens, alguns não tão jovens, que vão impor cortes radicais sem o que eles não ganhem seus bônus. E ao não ganhar os bônus, seus salários tornam-se muito baixos. Esse movimento, que é um movimento sincronizado, evidente, sistêmico, ele acaba tendo como resultado você constantemente procurar otimizar do ponto de vista de você gastar menos e atender o maior número possível de alunos, e a consequência acaba sendo você afetar de forma não pequena aquilo que se chamaria as possibilidades de você estimular o engajamento do educando. Porque, na prática, o que você faz é procurar um conjunto de mecanismos que você viabilize a tua própria sustentabilidade. E, no caso, sustentabilidade, insisto nesse ponto, eu espero que vocês me entendam, eu, terminantemente, acho absolutamente legítimo esses grupos econômicos, não vou dizer, mais do que concordar, eu acho que tem um papel estratégico o ensino superior privado no Brasil. O público é incapaz de atender a demanda, seja demanda reprimida, seja demanda potencial, seja demanda do passado. É óbvio que o setor privado tem que estar presente. Agora, a lógica da estrutura financeira, do nível de competição entre os próprios grupos, ele acaba gerando um nível de acirramento onde é quase impossível imaginar que a qualidade não acabe sendo uma vítima ao longo desse processo. Portanto, nesse planeta financistas selvagens, eles, de alguma forma, se conjugam com a questão do romantismo idealista e se conjugam com os conservadores elitistas. Esses 3 planetas estão rodando simultaneamente. Cada um de nós aqui tem contatos cotidianos e cada um de nós, ao longo da vida, passamos por cada um desses processos. Como conjugar isso? Eu acho que é um enorme desafio. Agora, não dá, na minha opinião, deixar de ser claro sobre isso, deixar de transformar isso numa evidência, e uma evidência na qual se permita o diálogo. Não o diálogo da repressão, não o diálogo da proibição da existência, não o diálogo de nenhum tipo de perseguição. Agora, que isto, para quem convive, para quem já conviveu, é um dado real. Em que medida a lógica que opera de concorrência para sistemas acoplados às lógicas absolutamente legítimas do ponto de vista de bolsa de valores, em que medida o rebatimento disso para o mundo educacional, como se estabelece uma coerência? Eu não estou dizendo que é impossível, mas eu estou dizendo que o sistema largado espontaneamente, ele converge para um processo onde, entre as vítimas do processo, certamente uma das vítimas é a qualidade do ensino. Eu acho que, se colocado nesses termos,
Eu acho que são pessoas dialogáveis, são pessoas que você consegue manter uma possibilidade de uma conversa sadia, mas não dá para se trabalhar no espontâneo. Portanto, esses três planetas precisam conversar entre si. Os românticos, ainda bem que eles existem, os conservadores, que acabam sendo o papel fundamental de alertas, e os imprescindíveis, entre aspas, porque eu acho que cumprem um papel absolutamente estratégico, porque atendem a grande massa, daqueles que, nem que não gostem, estão submetidos a uma lógica financista que eu qualificaria, se espontâneo, de selvagem. Como lidar com esse mundo? Esse é um desafio que o MEC tem. Olha, eu fico encantado, porque vocês três, assim, em primeiro lugar, pá, que contribuição fantástica. O Brasil inteiro está aqui, as inscrições estão chegando a 600, muita gente vai ver online. O professor Henrique Sartori, do CNE, falou: Vianney, não consigo ver ao vivo agora, que eu estou em agenda, vou ouvir agora de noite, né? A professora Eda está aqui com a gente, o Oséias do Senac está aqui, o Sistema S está aqui com a gente, está o Bataíde do Senar, muita gente do Senai está aqui com a gente, o pessoal da Roupa, liderado pelo Adriano Coelho, nosso presidente, a UFES que está aqui, a Maria Alice Moraes, nós temos aqui o setor privado, o setor público, o Sistema S, está todo mundo querendo ouvir vocês participar dessa discussão, porque ela é fundamental para a gente poder avançar. Está aí o exemplo do Paulo, gente, o cara fazendo revolução na África ali, está aí o exemplo do Luiz Cláudio Costa, nosso representante nos boards mundiais de qualidade. Está aí o exemplo do Ronaldo, acabou de publicar o ranking universitário da Folha. Para quem não sabia, ele faz parte do conselho do ranking universitário da Folha. Pessoas de uma contribuição fantástica. Eu vou pedir para vocês agora, cada um, dar uma olhada nas perguntas que estão no QIA, para que vocês possam fazer uma resposta síntese, cada um de vocês. Enquanto vocês dão essa lida, eu vou mostrar a programação da Roper aqui, porque nós vamos ter um outro webinar muito bacana, muito legal mesmo aqui na Roper, daqui a 2 semanas. Todo mundo já recebeu o link no chat aí para ler o artigo do professor Ronaldo Mota. Pega no chat aí o artigo do Ronaldo para ler. Ele fez uma análise dos fatores que estão em discussão a partir da publicação do censo e a partir da publicação do ENAD. Muita maturidade, muita contribuição para todos nós. Dá uma olhadinha ali. Nós temos também aqui a participação. Cadê que não quer rodar aqui? Cadê? Essa coisa trancou aqui, não quer rodar, gente. Vamos ver se ela vai conseguir rodar agora aqui. Tá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Trancou a minha tela aqui, ô Márcio. Deixa eu levantar de novo aqui, ver se ela destranca aqui. Tá aqui, a minha tela tá aqui, tá aqui. Vou levantar aqui, compartilhando, visualizar, colocar em tela cheia. Está aqui em tela cheia, está agora passando aqui. O professor Ronaldo Mota está com o artigo dele aqui, para todo mundo passar a leitura aqui. Semana que vem nós temos em Foz do Iguaçu a etapa presencial do curso PRODES, que é um programa de desenvolvimento executivo do ensino superior. Está aqui a cartela de pessoas fantásticas para contribuir para você poder avançar na sua estratégia de ensino superior para 2024. E semana, no dia 29, tá? Nós vamos ter um webinar com o presidente do CNE, o professor Cury, o Antônio Góes, que é o maior jornalista de educação do Grupo Globo do Brasil aqui, e o Adriano, que é o nosso presidente da Roupa. Eles vão discutir o quê? Educação Superior 2024. O subtítulo é elegante, para não falar um palavrão. O que mudar para poder avançar? Tá? Esse é um subtítulo elegante, mas todo mundo sabe o que está escrito ali. Essa série de webinars só existe porque tem o patrocínio de algumas empresas que dão apoio à Roper. A princípio, é uma fintech focada em regularidade do fluxo de caixa. Conversa com o Diogo Fonseca aqui, que ele vai explicar como que isso funciona. Conversa também com o Assir Marteleto, da Anthology, que é uma empresa de classe mundial, está em 400 universidades no mundo inteiro, e ela trabalha com inteligência artificial aplicada ao CRM, que é o Rich, e ao Blackboard, também para apoiar professores e alunos em busca de mais conhecimento e chegar numa aprendizagem relevante. A Telesapiens é uma OPM, ela ajuda a sua universidade, a sua faculdade, centro universitário, a colocar um catálogo novo no presencial, na EAD, na graduação, na pós e no técnico. Fala com o André, que ele está aí para tirar as dúvidas com você, e o telefone dele está aí no chat, e também está o contato do Fábio Cesp, que é o líder da Liceu aqui no Brasil, também atua em outros países, e eles trabalham com tecnologia para transformar a sua instituição na educação. Fala com o Fábio Cesp, que ele vai te explicar como fazer essa revolução. Fico por aqui, e agora eu queria passar para a consideração final e respondendo as perguntas.
pela ordem das falas, começando pelo professor Luiz Cláudio Costa, que eu queria que, antes dele falar, que ele mostrasse o avatar dele para todo mundo. Cláudio, mostra como ficou uma gracinha, como ficou lindo. Olha que bacana, gente. De novo, não, aí, deixa aí, deixa aí. Olha que coisa mágica, que lindo. Muito bacana, perfeito. Ok, agora pode voltar. Tá? E foi uma exposição de Van Gogh que eu fui aqui no Brasil, maravilhosa. Aliás, se foi. Então, ela teve em São Paulo, esteve no Rio. Quem tiver a oportunidade de ver, que é maravilhosa, um pouco de inteligência artificial, e aí você podia tirar uma foto como se o Van Gogh tivesse pintado. Então, eu fiz essa extravagância, mas realmente eu achei que ficou melhor do que o original. Então, Vai olha lá. só, eu olhei rapidamente as perguntas aqui, a discussão, e eu queria aproveitar o Paulo e o Ronaldo foram muito felizes nas falas dele. De novo, a gente volta a uma coisa, né? A dicotomia, todos nós aqui, acho que existe um consenso, um acordo, que educação à distância e presencial, nós não queremos falar nisso, o caminho não é esse. Educação mediada por tecnologia, esse é o consenso, e em diferentes níveis, né? O que você vai atuar? Eu não sei, meu sonho é esse mesmo, que cada um defina aquilo que se faça no seu curso. É impossível. O Paulo lembrou, e é verdade, a invenção da prensa lá pelo Gutenberg, em 1470, se não me engano, algo por aí, foi a grande revolução no ensino. E o pessoal, você sabe, Paulo, eles eram contra isso, porque falavam que nós íamos perder a capacidade de memorização da história. Não vamos memorizar mais, não pode ter livro. Eu estava na universidade quando veio a calculadora. Como a minha área é ciência exata, eu usava regra de cálculo. Eles falaram que eu não podia usar calculadora, queria que eu continuasse usando regra de cálculo. Vocês lembram quanto tempo se demorou para incorporar a calculadora nas universidades? Isso é simplesmente... Só que hoje, eu costumo dizer uma frase que tem duas profissões que há 200 anos gastam o mesmo tempo para fazer o trabalho delas. Isso não é uma crítica, é uma constatação. É o professor e o barbeiro. A aula é 50 minutos e o barbeiro... O meu hoje gasta menos tempo. Mas, ao mesmo tempo, a evolução na barbearia, o que é a máquina elétrica é pouca coisa, a técnica é a mesma. O professor, o que veio? Saiu o projetor de slide, veio o data show e tal, 50 minutos, todo mundo olhando para todo mundo, não dá mais. O jovem de 7 anos não estará nessa classe, a tecnologia tem que ser incorporada. E o Brasil, nós temos uma oportunidade de ouro, até devido ao problema, né? O problema que gera a oportunidade, não no sentido romântico, mas prático, nós temos essa quantidade de estudantes no ensino superior na modalidade da distância. O que nós temos que fazer? Nós temos uma grande oportunidade que o mundo não tem de fazer um ensino de altíssima qualidade da modalidade da distância. É claro que nós conhecemos a Universidade Aberta de Catalunha, que tem 50 mil estudantes, doutorado, mestrado, graduação à distância de altíssima qualidade. Né? Mas nós temos a oportunidade de fazer isso nesse país diverso, se nós não olharmos à distância, se nós trouxermos e buscarmos a qualidade. A questão Paulo falou da certificação, eu gosto muito dessa ideia. Nós usamos isso muito na pós-graduação, fazendo analogia de novo, você ter parceria público-privada para desenvolver bons cursos de mestrado, de doutorado, graduação. A dicotomia pública e privada não existe, gente. O compromisso é com a qualidade. Eu me recordo que quando eu assumi a CESU, eu não vou citar o nome dele, é uma pessoa que eu admiro muito, mas me perguntou, porque como eu vim de Viçosa, reitor de Viçosa, a minha carreira toda na universidade pública, só tem preconceito com a universidade privada? Eu falei, não, tem preconceito com a falta de qualidade. Descompromisso com qualidade eu tenho. Se alguém for atuar na educação com descompromisso com qualidade, eu tenho preconceito. Agora, se é público ou privado, não. Muita gente não sabe. Harvard é privado. Uhum. Harvard é instituição privada. O que nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de qualidade. Então, buscar a qualidade. Os rankings têm procurado muito, eu realmente estou no board internacional do Times Higher Education. A grande preocupação é cada vez mais acertar os indicadores. Eu tenho um monte de crítica, tá? Mas, enfim, porque não pode haver uma harvardização, todo mundo querer virar Harvard, né? Nos rankings, que é o sonho, todo mundo querer investir, fazer. Então, tem uma busca muito grande para os indicadores. Nós podemos fazer isso no Brasil. Os indicadores para a educação à distância, como é que nós vamos melhorar nessa qualidade, como é que nós vamos fazer, e não simplesmente olhar para reduzir, para fazer, para punir e tudo mais. E, é claro, reitero, a educação tem que ter compromisso de qualidade. Instituições não compromissadas com a qualidade têm que sair, porque nós não podemos permitir que os nossos jovens sejam enganados para buscar um curso que não tem condições ou que não tem o menor compromisso. Mas é possível fazer isso com inteligência,
nós temos condições de fazer unindo o setor. Eu acho a ideia do Paulo interessante, reunião de reitores, e mais, INEP, MEC, sabe, pessoal que trabalha. É o momento único para o Brasil fazer isso, para que a gente pode avançar, para que nós possamos avançar liderando essa educação à distância, porque nenhum país tem o número que nós temos. Tá? Excelente, muito bacana. E eu queria pedir que você fosse tomar um café na quinta e na sexta, ali na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º andar, para ajudar lá a abrir as cabeças. Tá bem. Agora eu vou sair, eu vou lá para a África, onde temos 4 horas a mais. O professor Paulo Speller, para quem chegou depois, eu fiz uma declaração de amor ao Paulo aqui e eu refaço. O Paulo liderou uma equipe maravilhosa de pessoas que eu amo, Kátia Morozov, a Nader, o Oreste, aquela equipe toda mora no meu coração, e eles fizeram uma revolução educacional no Mato Grosso, que deixou de ter professor leigo, graças à atuação da UFMT. Foi o primeiro estado do Brasil que conseguiu solucionar a questão pendente na época de professor leigo com a educação à distância, né? E elevou o nível de qualidade fortemente, e depois liderou a implantação de universidades no Brasil, representou o Brasil na Europa, na Organização Ibero-Americana, e agora lidera um grande projeto com 6 países na África, fazendo uma educação de caráter internacional revolucionária. Paulo, querido, como é que você fecha em 2 minutinhos a sua participação e como é que você analisa, né, as pontuações do professor Luiz Cláudio e as pontuações do professor Ronaldo? Olha, eu concordo em gênero, número, até parece que nós combinamos, né? Que acho que as falas estão, ninguém se repete, mas eu acho que nós estamos caminhando na mesma direção. Eu acho que é o fato, quem passa pela CESU, acho que tem essa visão. Acho que foi o que o Luiz Cláudio estava contando, quando ele chegou lá e perguntaram se ele tinha preconceito contra as universidades privadas, né? E, realmente, a questão da qualidade é o que se coloca como o ponto prioritário. Essa é a questão. E acho que a experiência da CESU nos mostra muito isso. Eu fico pensando aqui na experiência de Mato Grosso. Na verdade, eu nem era reitor, não tinha poder de decisão, vamos dizer assim. Eu era diretor do Instituto de Educação e era a reitora Luzia Guimarães. Era uma reitora, a primeira reitora que nós tivemos em Mato Grosso, da área de ciências contábeis, nem é da área de educação, mas ela abraçou o projeto, assim como o professor Murilo Ringo, né? Inclusive ele veio a Mato Grosso, veio à universidade, nós conseguimos com isso recurso do MEC para construir o Instituto de Educação, tem lá uma sede maravilhosa, hoje já está crescida, expandida, espalhada pela universidade toda, mas foi o Murilo Ringo que nos deu esse apoio, com recurso, inclusive, e ele bancou o debate dentro do MEC. Isso que é importante, que as pessoas, primeiro, achavam que a educação à distância seria de baixa qualidade. Eu ia até dizer, não tive tempo, mas o que aconteceu com o nosso material? As faculdades de Cuiabá, do Mato Grosso, copiavam o nosso material que nós usávamos lá no Nortão do Mato Grosso, para a formação à distância. Eles fotocopiavam aquele material e usavam para as aulas presenciais, todo o nosso material. E nós achamos ótimo aquilo, porque divulgava o nosso trabalho, mostrando como a educação, e depois foi avaliado, nós tivemos ótimas avaliações, e a avaliação mais importante foi dos sistemas de educação no Estado, tanto em nível estadual como das prefeituras. E é o que o Vianney estava dizendo aqui, os prefeitos faziam fila na universidade para pedir um campus da UFMT e, sobretudo, para a formação dos seus professores. Depois nós avançamos para outras áreas, na área de gestão, na área enfim, uma série de outras áreas em que era possível fazer já uma combinação de atividades presenciais com uso de tecnologias, usar os períodos de férias intensamente para trabalhar. Nós trabalhamos muito contra o fato do campus ficar fechado durante as férias, então colocamos os campos em plena utilização, expandimos os polos, colocamos uma série de polos também com a presença, porque o segredo está na mobilização dos parceiros também, não é só a tecnologia em si. É você trazer as prefeituras, você trazer as associações, você trazer os próprios sindicatos que estiveram junto conosco. Toda a sociedade civil nos abraçou
os clubes locais nos abraçaram. Então, você consegue... E é isso que nós estamos fazendo aqui na África. É isso que nós estamos fazendo. Para trazer tecnologia, para trabalhar com a educação mediada por tecnologia, nós não estamos trabalhando apenas com as universidades da África Central. Estamos trabalhando com os governos, com os ministérios, com a sociedade civil, com as... É um pouco repetir aquele trabalho que nós fizemos no Mato Grosso agora, numa escala internacional. Claro que os países aqui não são tão grandes como o Brasil. O o Luiz Cláudio lembrou bem, né, essa dimensão do Brasil, que nos traz imensas vantagens, como também desafios, né? Mas isso permitiu também que a gente trouxesse experiências inovadoras no próprio setor público, com as universidades de integração internacional, por exemplo, que foram muito mal compreendidas à época e que, com o governo passado, obviamente, como as universidades como um todo, como a educação como um todo, sofreu um retrocesso e agora está sendo retomado. Então, é possível trabalhar. Nós estamos agora, por exemplo, com um corpo docente de 80 professores, de 13 países diferentes, 40% deles já com doutorado, mas temos 40% com mestrado. Então, nós estamos trabalhando com universidades em todo o mundo para promover a formação em nível de doutoramento desses professores. Desses 40%, são cerca de 30 que têm o mestrado e querem fazer um doutorado. Com programas como este. Alguém perguntava aqui, eu estava vendo uma das perguntas que colocaram, como é possível esse trabalho de certificação e de colaboração entre universidades no processo, como nós propusemos na Unilab. Olha, há exemplos belíssimos que começaram justamente na pós-graduação, em programas de mestrado, na União Europeia. Quem tiver interesse pode procurar na página da União Europeia, usando aí, já pode ir direto da inteligência artificial, que vai mais rápido, né? Ou seja, programas compartilhados, com certificação compartilhada, mas com atividades articuladas entre várias instituições. E a União Europeia está colocando muito recurso nesses projetos, envolvendo universidades, programas, e agora estão já no campo, no nível da graduação. Já há programas de graduação, para não falar do programa Erasmus, que já promovia a presença de universidades em toda a Europa ao longo da formação desses jovens, que também dá uma visão muito mais ampliada. Ontem, eu tive o privilégio... Um minuto. Ontem eu tive o privilégio de participar de uma reunião preparatória da Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e do Caribe, que vai acontecer aí em Brasília no mês de março. É uma coisa... Nós temos que prestar atenção nisso. E uma estudante da Universidade de Córdoba, na Argentina, falava maravilhada das experiências dela de mobilidade com o uso da tecnologia. A mobilidade mediada pela tecnologia. Gente, vocês não acreditam, vocês conhecem, claro, mas como a tecnologia avançou e tem avançado, é quase possível você tocar as pessoas, como o Luiz Cláudio estava contando a história do Sócrates, né? Mas, olha, as universidades europeias estão trabalhando muito na mobilidade. É uma outra área onde nós temos que buscar a cooperação entre instituições para fazer... Claro que a presencial é maravilhosa, nada contra, pelo contrário, mas é como dizia o Ronaldo, é para rico, não é? Quer dizer, coisa de qualidade para rico tem, mas a tecnologia permite que a gente faça coisa de muito boa qualidade, mobilidade, para atingir a grande maioria dos estudantes, seja na instituição privada, comunitária, nas católicas, nas federais, nas estaduais, nas municipais, todo mundo pode participar e há como fazer essa articulação para que todos colaborem entre si. Excelente. Excelente. E tem um consenso. É preciso fazer para muitos, porque nossas carências são gigantescas. E é possível fazer de muito boa qualidade. Nós temos exemplos fantásticos de muito boa qualidade e que isso seja inspirador. O Ronaldo Mota deve estar triste, porque eu elogiei a beleza do Luiz Cláudio Costa na pessoa física e no avatar. Elogiei a roupa do Paulo Speller e a figura rejuvenescida do Paulo Speller. E o Ronaldo deve estar assim, pô, esse Vianney é um sacana, não fala nada de mim. Aí eu fiquei pensando, ele é a reencarnação do Cartola, gente. Olha ali no Rio de Janeiro, óculos escuros, no sofazão. É o nosso Cartola no Rio de Janeiro. Saiu do Rio Grande do Sul, foi para o Rio de Janeiro e virou um Cartola. Eu adoro Cartola.
Então. Você está tão lindo quanto ele. Então, eu queria que você pegasse essa inspiração, né? Que as rolas exalam o perfume, né? Que Que você roubo de ti. como é que você vai exalar o perfume da educação nesse momento que a discussão está um pouco apodrecida? Sintetiza para a gente em 2 minutos. Não há motivo para estar empobrecida. De fato, os caminhos percorridos foram riquíssimos. Eu acho que a gente tem um histórico muito, mas muito produtivo, se a gente souber ler tudo o que aconteceu e souber ler o que está acontecendo. Essa discussão mais recente de você ter o EAD como o alvo principal, como O sendo gabinete do ódio está contra a EAD. algo desse tipo. Eu acho que isso não procede, não tem sim. Eu acho que a suspeita absolutamente fundamentada de que nós temos grandes deficiências no ensino superior é absolutamente natural. Nós somos um país com um conjunto de problemas e situações bastante complexas. Agora, como encontrar os caminhos coerentes com aquilo que nós precisamos resolver, eles vão depender muito dos aprendizados que nós tivemos e estamos tendo. Eu gostei que o Luiz Cláudio lembrou que nós temos hoje 9 milhões e pouco de matrículas, mas nós temos mais de 9 milhões de pessoas entre 18 e 24 anos que concluíram o ensino médio e que não estão fazendo nada do ponto de vista de educação superior. E se eles pudessem ter essa oportunidade, certamente significaria um PIB maior para o Brasil, significaria melhor qualidade de vida e seria um país mais satisfeito consigo mesmo. Como fazer isso? Nós dependemos de todos esses atores. Nós não podemos prescindir de nenhum deles. Todas as histórias pelas quais nós passamos podem e devem contribuir para esse futuro que está muito próximo de todos nós. A questão é de você estabelecer diálogos. Para onde nós caminhamos? Parece que é um consenso. Nós caminhamos em direção a uma coisa que seja uma educação híbrida, que saiba contemplar, a partir de cada situação, os bons predicados da chamada antiga, se assim podemos dizer, educação à distância, e da antiga e tradicional presencial. Precisamos de uma educação flexível, que saiba se adaptar a diferentes contextos, diferentes propósitos. E, por fim, não menos importante, caminhamos rapidamente em direção a uma educação que seja personalizada, que saiba olhar o educando enquanto indivíduo. Cada um de nós aprende de maneira única. Cada um de nós tem um DNA educacional. E nós só vamos poder traçar trilhas personalizadas, trilhas formativas personalizadas, se a gente conseguir construir um sistema que identifique quem é esse nosso educando. O que me preocupa é exatamente você estabelecer um conjunto de sistemas que torna invisível quem é esse educando. Quando a gente fala em qualidade, é preciso deixar claro que a gente está falando da qualidade que atinge, que chega no educando. Não há qualidade abstrata. A qualidade se materializa ao final de um processo, se falarmos de um ciclo de um processo de curso de graduação, e o quanto que agregou na cabeça desse formando esse conjunto de experiências que ele viveu ao longo de graduação, ou ao longo do curso de mestrado, ou doutorado, ou mesmo valendo para a educação básica. Nós temos tudo para chegar em bons termos nessa direção. Excelente, eu não tenho palavras e eu não consigo ler todo o chat de elogios a vocês três aqui que está chegando aqui, que vai continuar chegando. Então, eu queria que vocês aceitassem o afeto, o reconhecimento, a admiração do Brasil inteiro por vocês três, nesse momento de uma discussão propositiva. O Paulo quer dar um toque ali? Eu queria deixar um abraço muito forte para a Eda, foi minha colega da UNB. Não sei se ela está aí do lado do Luiz Cláudio, mas ela colocou uma mensagem aqui. Recebendo o seu Desde abraço. o começo, eu queria dar um grande abraço nela, porque ela também foi um grande apoio no MEC, na CAPES. Ela lembrou do Rodolfo Pinto da Luz, que Meu chefe, seu chefe está se recuperando muito bem de um problema de saúde que ele teve lá em Florianópolis. E a Eda foi a pessoa que mais me deu força quando eu voltei do exílio, quando eu cheguei no Brasil em 1980 e fui exatamente para Mato Grosso. Eda, abração para você aí. Lembro muito bem dos nossos bons tempos e que bom que você está aí dando força para a educação brasileira. Nós todos juntos. Obrigado. Sempre nativa e olha, Paulo, João, apesar de jovem, porque ela está nativa, dinâmica, fazendo Sim. tudo aqui, ela fez a educação à distância por carta, tá?
Sim, sim, Gênesis de sim. ônibus de educação, isso é por Pioneiríssima, carta, por pioneiríssima, fita Laísa. cassete, depois o É, Blackboard. Então, ela conhece a educação à distância desde lá. pioneiríssima, pioneiríssima. E o professor Rodolfo Pinto da Luz, eu e o professor Rodolfo fomos ao MEC no final dos anos 90 propor ao Paulo Renato, na época, a criação de uma universidade federal por EAD, que considerava a expertise da nossa federal aqui de Santa Catarina, do Mato Grosso e tal. O Paulo Renato ensagou e tal, não sei o que lá, acabou não dando muita bola para a gente. Aí depois vieram as experiências por consórcio, associação, da Unirede, UAB e tal, mas eu lembro do professor Rodolfo da Luz, eu e ele, no gabinete do Paulo Renato, lá propondo assim, vamos criar uma universidade federal por EAD, a Espanha tem, a Alemanha tem, Portugal tem, e aí acabou que não deu. Quem sabe, né? Mas ainda aí no final da nomenclatura ainda saia. Se não sai por EAD, sai por inovação tecnológica. Eu quero pegar um sorriso de vocês três para dar um print aqui. 1, 2, 3 e. Grande. Legal. Fica para a memória de nós todos aqui, agradecendo enormemente, sem palavras. Beijo e abraço para todos vocês. Daqui a pouco tem um replay no ar e todo mundo lendo aí o artigo do Ronaldo Mota, que é uma síntese primorosa, madura, de diálogo com toda a sociedade, diálogo com o Ministério da Educação, de conversa. O movimento agora é de conversar. Conversa. Beijo para todo mundo. Grande abraço. Tchau, gente. Grande abraço aí para todos vocês e todos que nos assistem.